Está conosco hoje, irmãos, Reverendo Eliezer. Reverendo Eliezer, tivemos acho que 1 ano, 2 anos no seminário juntos, né? Então já somos aí contemporâneos da caminhada aí no seminário. E é ele que recebeu o convite de estar trazendo da parte do Senhor a mensagem ao nosso coração. Deus certamente tem algo a nos falar mais. Já tem falado, certamente continuará falando ao nosso coração e de forma especial por meio da sua revelação, a palavra do Senhor. Desejar eu passo a palavra para o reverendo Eliezer e também agradecer ter recebido o nosso convite. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. É sempre um privilégio grande estar reunidos com os irmãos. E um desafio tremendo também, né? Como o nosso irmão já disse, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Rio Grande da Serra, a congregação que era da igreja aqui, e o reverendo Zedequias nos convidou. Então, nos próximos 35 minutos, vocês serão obrigados a me ouvir, né? E a minha oração é para que Deus fale ao teu coração nessa noite, para que nesse período de pandemia, tempos de crise, né, diante de um novo normal que vivemos, você, igreja, eu e todos nós cristãos nos sintamos motivados e renovados pela palavra de Deus. Mesmo quando a situação parecer adversa, mesmo quando a adversidade bater à nossa porta, que tenhamos o coração voltado ao Senhor. Eu quero convidá-lo para que juntos leamos o texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Texto bastante conhecido, acredito que você já ouviu vários sermões relacionados a esse trecho. Nós teremos aqui 2 versículos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2, verso 1 e 2. E mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor, nós faremos a leitura. E assim nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida neste momento, fala ao nosso coração. Estamos prontos para ouvir, sabemos que o Senhor conduz todas as coisas, conduza também, ó Deus, mova os nossos corações, para que ouçamos a Tua palavra e a coloquemos em prática em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, uma das histórias mais fascinantes e mais desafiadoras aos meus olhos é a história do apóstolo Paulo. Um homem que perseguia a igreja, mas que num determinado momento teve um encontro maravilhoso com Cristo, e a única alternativa que teve foi mudar a sua vida radicalmente. E quando eu digo radicalmente é porque mudou mesmo. Um homem que perseguia, mas depois passou a ser perseguido. Um homem que desafiou limites. Um homem que desafiou circunstâncias, situações, para anunciar as boas novas do reino. Um homem que realmente mudou. Nós podemos até dizer, né, como diz o ditado popular, mudou da água para o vinho. Por que não? E eu quero te convidar nessa noite para meditarmos exatamente nesta ideia, que a verdadeira santidade muda a nossa vida, a verdadeira santidade transforma a minha vida e também transforma os nossos relacionamentos. Já que vivemos um tempo de crise, onde os relacionamentos são evitados, né? Eu sofro muito com esse período, porque não só eu, a minha família toda, tenho 3 filhos, e todos eles adoram abraçar as pessoas. E eu tenho um que é muito especial,
o Natan é o mais velho, ele sente a necessidade de um abraço. E, por exemplo, se ele pede para o irmão um abraço, o irmão não o abraça, isso volta para ele e a mente desenvolve um líquido que causa depressão. Então, vez ou outra, eu saio com o meu menino e ele pede para uma pessoa, posso abraçar? E aí eu falo, filho, abraça o pai. E eu abraço. Nós estamos carentes de relacionamentos. Essa pandemia ficou mais evidente e é exatamente o que o mundo pós-moderno tenta colocar, está colocando de forma sutil na nossa vida, dentro das nossas igrejas. Queridos, eu não estou dizendo que nós não temos que nos prevenir, somos coerentes. Mas ao mesmo tempo, nós vemos uma certa sutileza por trás de toda a situação. E hoje a igreja, acredito eu, que é a que mais tem sofrido. Por conta de relacionamentos, por conta de toda esta situação. O apóstolo Paulo, queridos, vivia um momento intenso de sua vida. Perseguia a igreja, tentou destruir de qualquer forma os relacionamentos que foram estabelecidos pelo próprio Deus, mas o que ele não contava é que num determinado momento da história, mais propriamente dito no caminho de Damasco, ele teria um encontro, e este encontro transformaria totalmente a sua vida. E este homem, Saulo de Tarso, depois conhecido como Paulo, se tornou um dos grandes apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Escreveu 13 cartas, aproximadamente depois de 15 anos de ministério de conversão. Essas cartas foram enviadas a igrejas e a pessoas que estavam com relacionamentos conturbados e que precisavam transformar os seus relacionamentos, mas para que essas pessoas tivessem relacionamentos transformados, seria necessário buscar uma verdadeira santidade, porque a verdadeira santidade transforma a nossa vida, transforma os nossos relacionamentos, e não é uma pandemia que destrói, não. Meus irmãos, as cartas do apóstolo Paulo podem ser divididas em 3 grupos. No primeiro grupo, nós temos as que são conhecidas como grandes cartas evangélicas. Depois nós temos um segundo grupo de cartas que ficaram conhecidas como cartas de prisão, porque o apóstolo Paulo coloca a si mesmo como prisioneiro. E no terceiro grupo, nós encontramos as cartas conhecidas como pastorais, que foram enviadas a pessoas. O texto que lemos se encontra exatamente na carta do apóstolo Paulo a Romanos, que é conhecida como as grandes cartas. O apóstolo Paulo, nesta epístola aos Romanos, ele começa tratando de conceitos teológicos, mas quando chega exatamente no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo sai da doutrina e começa a trabalhar a prática. Sem querendo já concluir a ideia, queridos, mas logo na introdução nós já tiramos uma lição maravilhosa para a nossa vida. E a lição é, se nós não colocarmos a teologia bíblica em prática em nossa vida, os nossos relacionamentos não podem ser transformados. Nós precisamos olhar para as Escrituras e colocá-las em prática em nossa vida. E este é o grande ponto. Este é o problema. Um escritor chamado F.F. Bruce, ele pontua que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. As doutrinas bíblicas devem ser aplicadas em nossa vida. E muitos cristãos se sentem exatamente impactados com essa doutrina e não querem mudar o seu modo de pensar. Algumas pessoas dizem, essa igreja não serve para mim, eu vou procurar uma igreja que se adeque aos meus pensamentos, aos meus moldes, eu vou procurar uma igreja que me aceite da forma como eu sou. Queridos, eu sinto informar que estes cristãos
estão longe de terem uma vida transformada, de terem um relacionamento transformado, porque a palavra de Deus não se adequa às situações. A palavra do Senhor tem o poder de mudar, de transformar. Eu trato muito em minha igreja que Deus é soberano sobre todas as coisas, e é verdade, mas eu enfatizo muito a questão de que nós também somos responsáveis por desenvolver algumas coisas. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem caminham juntas. Ou seja, Deus é soberano e você tem responsabilidades a serem desenvolvidas. Você tem responsabilidades. E se você quer viver um relacionamento verdadeiro com o seu irmão, se você quer ter um relacionamento horizontal perfeito, tenha um relacionamento vertical com Deus também perfeito. Ou vice-versa, tenha um relacionamento perfeito com Deus, que os seus relacionamentos horizontais também serão transformados. Eu quero dizer que uma vida transformada tem o poder de mudar circunstâncias. Uma vida transformada pela palavra do Senhor muda circunstâncias. E muitos cristãos ainda não entenderam que a chave está na palavra. Muitos cristãos ainda vivem um evangelho abstrato, onde conhecem na teoria. O pastor da igreja é bom de teologia, igreja doutrinada. O pastor da igreja estuda, ensina teologia, mas o problema é que muitos dentro da igreja, irmãos, não colocam esta teologia em prática e fica simplesmente no campo da teoria. Muitos não têm uma vida transformada. E eu quero tratar com você exatamente isso, que você pode ter sim uma vida transformada. E a partir desta transformação, os teus relacionamentos também são transformados. Logo no começo do texto, nós vemos o apóstolo Paulo usar uma linguagem do Antigo Testamento. Ele vai trazer a lembrança dos irmãos na sua época, que não seria mais necessário oferecer sacrifícios. E essa ideia de sacrifício estava muito presente na igreja. Porque foi num passado muito próximo que Jesus Cristo havia sido crucificado e ressuscitado. Ainda estava fresquinha na memória das pessoas, na mente, no costume, a ideia de ir até o sacerdote para que ele oferecesse sacrifícios. E o apóstolo Paulo vai usar exatamente uma linguagem do Antigo Testamento, lembrando aos irmãos que não seria mais necessário oferecer sacrifício, mas que sim, a nossa vida, a vida daquele povo deveria ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este sacrifício é um culto racional, é um culto verdadeiro, um culto que envolve todos os nossos poderes racionais, mentais. Veja bem, queridos, nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Eu estou aqui para declarar: ao único que é digno. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não posso ser deixado levar pela emoção, mas ao mesmo tempo eu não posso ser totalmente racional. São duas coisas que caminham juntas, razão e emoção. E o apóstolo Paulo vai destacar exatamente isso. Nós, igreja, precisamos saber o que estamos fazendo. E para que eu entenda o que eu estou fazendo, eu tenho que, antes de qualquer coisa, fazer uma introspecção, uma análise dentro do meu coração. Eu tenho que responder uma pergunta: como está o meu relacionamento com Deus?
Da mesma forma, você tem que se perguntar como está o teu relacionamento com Deus, para que você ofereça um culto verdadeiro, para que você tenha uma mente transformada, para que você o adore em espírito e em verdade. Você precisa conhecer, você precisa compreender como anda o seu relacionamento com Deus. E a partir de então, você entenderá que a pandemia, que o Covid-19 é simplesmente um detalhe. Meus amados irmãos, quando olhamos para o texto, duas verdades nos chamam a atenção. A primeira coisa é que nós precisamos ser consagrados e dedicados a Deus, para que tenhamos uma vida transformada. Eu gosto muito de fazer perguntas no sermão, e a pergunta que eu faço a você hoje é: você tem se consagrado? Você tem se dedicado o suficiente? Muitas pessoas se dedicam ao trabalho, não está errado. Outras se dedicam excessivamente. A esposa também não está errado. O problema é que muitos não se dedicam o suficiente na meditação da palavra. E o que transforma a nossa vida é a palavra de Deus. Quer ter um relacionamento feliz? Quer ter um lar feliz? Dedique-se em estudar, em conhecer a palavra de Deus. E a partir de então, seus relacionamentos serão transformados. O apóstolo Paulo pensava, olhava para aquele povo, e acredito eu que ele se perguntava também: será que este povo tem se consagrado? Será que este povo tem se dedicado a Deus? E dentro da minha compreensão, queridos irmãos, é exatamente por isso que o apóstolo Paulo começa rogando àqueles irmãos, clamando a eles e perguntando: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam, para que vocês façam algo que agrade a Deus, para que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, vocês não podem se oferecer a Deus, vocês não podem oferecer um culto de qualquer jeito. Vocês têm que saber o que estão fazendo e, ao mesmo tempo, este culto racional tem que transformar o seu relacionamento, tem que modificar a sua vida, tem que te diferenciar de alguma forma. A palavra do Senhor tem modificado o seu comportamento? Quando você está no meio da multidão, você é conhecido como crente, ou você se mistura com a multidão e ninguém sabe quem você é? Certa vez, queridos, um jovem entrou em uma empresa, e essa empresa tinha a fama de que todos os que trabalhavam ali eram muito incrédulos, e um crente não trabalharia ali de jeito nenhum. Esse jovem crente recebeu uma exortação, ou uma dica de um amigo, né? Ele disse: você vai sofrer, porque você é crente. Passado um ano, os dois jovens se reencontraram, e o que deu a dica perguntou, né? E aí, sofreu? Como que o pessoal te tratou? E aí o jovem respondeu que nada. Sofri nada. Para te falar a verdade, eles nem descobriram que eu sou crente. Um crente que não tem a vida transformada. Da mesma forma, um outro jovem entrou nessa mesma empresa e recebeu a mesma instrução. E depois de um tempo, o outro jovem o encontrou e fez a mesma pergunta: e aí, te zoaram? Ele disse: sim. Mas graças a Deus, hoje 80% da empresa é crente. Vida transformada transforma relacionamentos. Vida transformada modifica. Queridos, nós precisamos de alguma forma, a Igreja Presbiteriana do Brasil, colocar em prática a teologia. Precisamos ser racionais, é verdade, mas acima de tudo precisamos ter a nossa vida transformada pelo Evangelho, pela palavra de Deus.
O apóstolo Paulo, nesse versículo, usa um termo bastante interessante: apresentar. Esta expressão significa que nós precisamos oferecer o nosso corpo de uma vez por todas. E essa é uma ideia que nós vemos hoje muito presente. Pessoas que se convertem, mas querem se oferecer a Deus assim, aos poucos. Não, eu vou mostrar que eu mudei nisso, eu vou mostrar agora sim, querem se oferecer. E o apóstolo Paulo traz uma expressão para dizer àquelas pessoas da sua época: vocês precisam se oferecer a Deus uma vez por toda. Pode ser que você esteja se perguntando: pastor, mas é eu que me ofereço a Deus? Essa é a sua responsabilidade humana. E você só consegue entender esse conceito de se oferecer, de se apresentar, de ter a sua vida modificada por Deus, se houver uma ação do Espírito Santo. Se não, queridos, nada feito. A ação do Espírito Santo modifica a nossa vida. E por isso Paulo ordena àqueles irmãos de sua época uma entrega definitiva do seu corpo ao Senhor. Da mesma forma como um noivo se entrega, ou como noivos se entregam em uma cerimônia de casamento e se tornam um. O apóstolo Paulo está dizendo: se entreguem de uma vez por todas. Para de mimimi. Não adianta falar que você é crente, que você faz parte da igreja do caminho, que você faz parte da igreja presbiteriana de Ribeirão Pires, que você faz parte da igreja presbiteriana de São Bernardo. Não adianta. Se você não tiver a sua vida transformada, se você não tiver os seus relacionamentos transformados pelo Evangelho de Deus, você corre um sério risco. E eu te convido neste momento a fazer uma autoanálise. E se você tem falhado em algum ponto no relacionamento, é bom que você se pergunte: Senhor, onde eu estou falhando? Porque eu quero ser transformado por esta palavra, porque eu quero ser modificado pelo teu Evangelho, porque eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser um daqueles que fazem parte da geração de adoradores. Meus irmãos, ao conhecermos tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ao olharmos para tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor, nós necessariamente sentimos a necessidade de nos apresentarmos ao nosso Deus como sacrifício vivo. E na verdade, meu amado irmão, este ato nos qualifica como cristãos e nos leva a uma verdadeira busca à santidade. Pode ser que você se pergunte: mas pastor, o que é santidade? Eu acredito que todos saibam o que significa ser santo, separado. Nós vivemos em um mundo, mas não fazemos parte deste mundo. A nossa pátria é celeste. Mas ainda assim precisamos evidenciar aqui neste mundo que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, os ímpios não oferecem um culto verdadeiro, muito pelo contrário, eles oferecem um culto de qualquer jeito, um culto sem santidade, um culto sem entrega, um culto sem renúncia, sem conhecimento, um culto carregado pelo pecado. Contudo, somente nós cristãos somos exortados a oferecer o nosso corpo como um instrumento de justiça a um Deus que é justo e santíssimo. Como o nosso irmão, reverendo Isaías, leu, lá no xará dele, Isaías, capítulo de número 6, verso de número 6, verso de número 3.
A santidade de Deus é tremenda, que os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E qual é a expressão que estes anjos usavam? Santo, santo, santo. Você sabe o que significa a expressão, quando essa expressão santo, santo, santo são usada 3 vezes no hebraico? É porque o autor do livro quer enfatizar. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nos exorta a mudar de vida. É a esse Deus que nós nos prostramos. O apóstolo Paulo nos encoraja a considerarmos a nossa vida cristã como um ato de verdadeira adoração, adoração constante a Deus. Ou seja, a todo momento precisamos viver em santidade, separado do mundo, precisamos refletir Cristo em nossa vida. Um outro autor muito conhecido, John Stott, disse o seguinte, que nenhum culto é agradável a Deus quando é unicamente interior, abstrato. A nossa adoração deve ser expressa em atos concretos que são manifestados em nosso corpo. Precisamos adorar o nosso Deus que é santo de forma verdadeira. Precisamos buscar viver em santidade, transformados pela palavra de Deus. Precisamos conhecer o Senhor mais e mais. Precisamos externar o que Cristo fez em nossa vida. Muitas vezes nós dizemos, não, Cristo mudou a minha vida, né? Tem um hino que a gente canta, Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou mesmo? Então externa. Saia do campo da teologia e coloque em prática essa teologia. Viva um evangelho verdadeiro. Nós precisamos, queridos, colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Se nós não fizermos, simplesmente seremos ouvintes da palavra e não praticantes. Você tem praticado o evangelho? Você tem vivido em santidade? Não podemos ser de forma alguma agentes secretos de Deus, 007 de Deus, como aquele jovem que trabalhou na empresa e ninguém o conheceu. Aquele era um verdadeiro agente secreto, e somente Deus sabia onde ele estava, e mais ninguém. Aquele que tem a sua vida transformada pelo Evangelho, modifica os seus relacionamentos. E veja, querido irmão, eu não estou dizendo a você que a coisa é fácil, não é fácil. Dificuldades virão. E um exemplo está aqui, na igreja. Quantos foram ao mercado essa semana? Acredito eu que quase todo mundo. Quantas pessoas tinham próximo a você? Mas aqui na igreja não pode. Não é diferente. Nós somos desafiados todos os dias a viver em santidade. Nós somos desafiados todos os dias a sermos verdadeiros cristãos, a contemplar um Deus santo, a adorar esse Deus em espírito e em verdade, porque Ele conhece o nosso coração, foi Ele quem nos fez e dele somos, diz a palavra. Ele sabe realmente o que motiva o teu coração. E por isso nós precisamos adorar ao Senhor. O verdadeiro cristão contempla o que é santo, os seus ouvidos se deleitam no que é puro, as suas mãos praticam o que é reto e os seus pés caminham por veredas justas. Uma santificação que não se estende, que não se externa do nosso corpo, pode ser que seja uma santificação falsa e oferecer um culto estranho a Deus é prejudicial, é perigoso. Meus irmãos, nós não podemos ser deixados levar pelas emoções.
O nosso culto precisa ser oferecido de corpo e alma. Nós precisamos evidenciar Cristo em nossa vida. E a partir de então teremos os nossos relacionamentos transformados. Você tem plena consciência de que Jesus Cristo mudou a tua vida? Você tem plena consciência do que Ele fez em sua vida? Se sim, então ofereça a Ele o seu corpo como sacrifício vivo. Dedique-se em servir ao teu próximo, em adorar o seu Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a verdadeira santidade transforma a nossa vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço o Deus a quem sirvo. E essa transformação nos leva a rejeitar os padrões deste mundo, a nos submetermos ao Espírito Santo e a vivermos em novidade de vida, a compreendermos a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque uma mente transformada compreende a vontade de Deus. Esse é o desafio. Uma mente transformada compreende a vontade de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa vontade de Deus é você compreender qual é a vontade do nosso Senhor para a tua vida. Você já se fez essa pergunta? Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Já se fez essa pergunta? Irmãos, muitos cristãos não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque eles ainda não experimentaram uma transformação verdadeira. Porque eles ainda não compreenderam que a palavra do Senhor muda relacionamentos. Eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva conhecida como, aqui ó, vontade do homem, responsabilidade do homem, e não soberania de Deus. O Senhor tem todo o poder de mudar circunstâncias, é verdade, mas Ele nos deixou uma missão. Ele nos deixou uma responsabilidade que deve ser desenvolvida. E dentre essas responsabilidades, o apóstolo Paulo destaca aqui, ó, não vos conformeis, ou seja, não entre na forma do mundo. O mundo tem uma forma de viver, mas a igreja de Cristo tem uma outra forma. Antes de você ser transformado ou conformado pelo mundo, seja transformado pela palavra de Deus. E para que nós sejamos transformados, o que nós precisamos fazer? Examinar as Escrituras, né? A palavra do Senhor lá no livro de Oséias já dizia: o povo sofre porque não conhece. E muitas vezes nós sofremos porque não examinamos a palavra do Senhor da forma devida. Essas duas expressões na língua grega é conhecida como imperativos, como ordens. Ou seja, como eu já expliquei, o mundo tem uma forma, e o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis, não entre nessa ideia do mundo. O mundo muda todos os dias, e quer ver um exemplo claro, queridos? Aquilo que era errado ontem, hoje já é certo. Aquilo que não podia, que era feito às escuras ontem, hoje é bonito fazer em praça pública. E diante de várias situações que o mundo nos apresenta, a resposta de muitos que se dizem cristãos é normal.
Não, isso é normal, pastor. Vai se preocupar com isso. É normal o sexo antes do casamento. É normal. Vamos fazer vista grossa para isso aqui. Irmãos, nós não podemos ser conformados com o mundo. A palavra do Senhor vai contra a cultura do mundo. Vocês lembram como que a mídia foi trabalhando a ideia do homossexualismo? Outro dia, eu fui pesquisar sobre o assunto. E aí, queridos, eu não sou noveleiro não, viu? Mas é que eu estava fazendo um trabalho de pesquisa e tive que procurar. Onde surgiu? No ano de 1900 e alguma coisa, uma novela. Não sei quantos conheceram essa novela, conhecida como Almas Gêmeas. Duas pessoas que se apaixonaram. Aí eles foram trabalhando uma ideia espírita dentro da novela. E no final da novela, o casal que eram, aqueles dois que eram protagonistas principais, morreram. E a ideia foi, eles morreram e aí eles fizeram uma forma lá como se a vida daquelas pessoas fosse voltando. E foi voltando, e num determinado momento da história, dois homens se beijando. E aí depois de um tempo começaram a soltar, né? Aí veio uma outra novelinha que tinha um cara chamado Félix, né? Que no final da história ele ficou cuidando do papai dele. A mídia foi trabalhando, colocando na cabeça. Depois de um tempo nós começamos a ver outdoors de dois homens. Esses dias a Natura tentou, né, nos enfiar a goela abaixo lá, uma mulher que se diz homem, eles tentaram dizer que aquela pessoa representava os homens do Brasil. A mídia, sutilmente, vai oferecendo uma forma que contradiz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis, seja diferente. A forma desse mundo não serve para você. A forma desse mundo não serve para a sua família. A forma deste mundo não serve para os seus filhos. A forma deste mundo não é padrão de vida. A palavra do Senhor é a única regra de fé e prática. E aí ele diz: pessoal, não se conforme com este mundo, pelo contrário, transforma pela renovação. Busque conhecer a palavra do Senhor. Nós cristãos não cabemos nessa forma. A forma do mundo é muito complexa. Nós não somos moldados pelos esquemas deste mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, e essa renovação se dá por meio da palavra de Deus. Quando buscamos conhecer a palavra de Deus, nós somos modificados por ela. O que vai mudar a minha vida? O que vai mudar a sua vida? A Bíblia. A palavra. E por isso nós não podemos de forma alguma sermos conformados com o mundo, mas transformados pela palavra de Deus. E essa transformação se dá o quê? Dentro do nosso coração. Depois que muda o coração, aí fica fácil. Aí os nossos atos, aí nós vamos expressar essa transformação por meio dos nossos atos. Outro dia eu fui na casa de um irmãozinho, e quando cheguei, eu fiquei assustado, a forma como ele tratava a esposa. E eu perguntei, falei: cara, você é crente? Não, pastor, sou. Eu falei: cara, mas não parece. Você não foi transformado pela palavra de Deus, não? E aí ele me disse: ah, pastor, o senhor está brincando comigo, eu vou na igreja. Eu falei: não, você não foi, porque a sua atitude não é uma atitude de quem foi transformado pelo Evangelho, de quem foi modificado pelas Escrituras. Examine a sua vida. Quem tem uma vida transformada pelo Evangelho, também transforma os seus relacionamentos. A esposa trata bem o esposo trata bem a esposa, e ambos tratam bem os filhos, e a consequência, todos são tratados de forma agradável.
Essa é a transformação que a palavra do Senhor traz. Irmãos, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão transformai-vos, ela tem a mesma ideia, né? No grego, esta palavra transformar é conhecida como metamorfose. E uma ideia legal de metamorfose, de transformação, é exatamente o que acontece com a borboleta. Quando forma um casulo, a borboleta, a lagarta, ela forma um casulo e fica ali. Há uma transformação interna. E essa transformação que tem que acontecer no coração do crente. As nossas atitudes e pensamentos são renovados pela palavra de Deus, de dentro para fora. Por isso, nós não nos conformamos com este mundo. A forma do mundo está totalmente contaminada pelo pecado. O errado ontem, como já foi dito, é certo hoje. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um modelo único, tem um padrão único que não muda. E foi exatamente isto que o autor aos Hebreus escreveu. Jesus Cristo ontem é o mesmo, hoje e será eternamente. Ele não muda. O padrão estabelecido por ele é único. E este padrão bate de frente com os padrões estabelecidos pelo mundo. Os estatutos de Deus são perpétuos e imutáveis. Meus irmãos, quando a palavra do nosso Deus quando somos controlados pela palavra de Deus, somos transformados. Mas quando somos controlados pela forma do mundo, o mundo é quem controla a nossa vida. E por isso eu digo a vocês, aqui é a sua responsabilidade. É responsabilidade do homem. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior dos tempos presentes. Eu não me conformo com este mundo, porque eu fui transformado pela palavra de Deus. Eu não me conformo com os padrões estabelecidos pelo mundo, porque o meu padrão é a palavra de Deus. E quando você assumir isso, certamente, você será perseguido. Nós precisamos olhar para as circunstâncias pela ótica divina, que é regida pela justiça, pelo amor e pela retidão, embora vivendo neste mundo caído. Foi neste mundo que Deus te pôs para viver. Foi neste mundo que Ele disse, seja sal da terra e luz do mundo. Foi neste mundo e neste exato momento que Ele te deu uma missão. Missão esta que deve ser desenvolvida por você, a partir de uma mente transformada. Quando compreendemos que não fazemos parte desse mundo e que fomos renovados pelo Espírito Santo, certamente, queridos, nós seremos capazes de viver a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, e a consequência de tudo isso será vista de forma prática em nossa vida. Né? Olha só como que é bonita a teoria, né? A teoria é bonita demais. E pode ser essa a sua pergunta, pastor. A teoria é linda, mas o senhor não conhece a esposa que eu tenho. O senhor não conhece o marido que eu tenho. O senhor não conhece o vizinho que eu tenho. O senhor não conhece o meu patrão. Eu sei, eu não conheço. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Você é formado pelas circunstâncias? Você é modificado pelas circunstâncias ou você foi modificado pela palavra do Senhor? Se você foi modificado pela palavra do Senhor, certamente, querido, certamente você encontrará a resposta perfeita, a resposta correta nos momentos de crise, porque você terá uma mente transformada pela palavra de Deus, não transformada pela circunstância ou pelo mundo.
A sua base é a palavra, a minha base é a palavra. Nós estamos firmados na Escritura. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo são passageiras. E um dia nós nos apresentaremos diante de Deus. E quando esse dia chegar, o que teremos nós a oferecer? Pode ser que Deus te diga: olha, eu mandei Paulo escrever para que você tivesse uma vida transformada, para que você não se conformasse. Pode ser que Deus diga, que nós estamos no campo imaginando, né? Pode ser, olha, Paulo escreveu, estava lá, você não obedeceu. Qual será a resposta de Deus para a tua vida? Vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim? Amado irmão, somos exortados a viver segundo o Evangelho, a transformar a nossa mente, a consagrar o nosso corpo, a prestarmos um culto verdadeiro a Deus, um culto consciente, a experimentarmos a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Só que o problema é que muitas vezes a vontade de Deus não me interessa, não te interessa, porque a vontade de Deus muitas vezes é dolorosa. E eu pretendo, e muitas vezes nós queremos agir segundo a nossa vontade e nos esquecemos. Mas nós somos exortados a vivermos diferentes, a termos uma mente transformada. Vimos nesta noite que a verdadeira santidade transforma a nossa vida, que a verdadeira santidade transforma os nossos relacionamentos. E depois dessa transformação, nós precisamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vimos também, queridos, que precisamos ter uma mente transformada para compreendermos a vontade de Deus em nossa vida. E graças a Deus que isso é possível, ter mente transformada, ter relacionamentos transformados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor está repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas. E essas pessoas apontam o caminho para que vivamos hoje da mesma forma. E o bom exemplo que nós temos aqui é do apóstolo Paulo, que teve a sua vida transformada, que teve os seus relacionamentos transformados, que combateu o bom combate, que completou a sua carreira e guardou a sua fé. E você? Vida transformada é fruto de conversão. Vida transformada rompe com o eu, com o meu eu. Vida transformada é bênção para o meu próximo. Portanto, clamemos ao Senhor para que transforme pessoas, para que restaure corações, porque nós precisamos de vidas transformadas por Deus. Nós precisamos de outros Paulo em nosso meio. Comentando sobre a conversão de Paulo e já concluindo, John Stott escreveu o seguinte: se perguntarmos o que causou a conversão de Paulo, só existe uma resposta possível. O que sobressai na narrativa é a graça soberana de Deus através de Cristo Jesus. Na verdade, Saulo não se decidiu por Cristo. Pelo contrário, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, mas foi Cristo quem se decidiu por ele e interveio em sua vida. Por força própria você não consegue, mas clame a Deus e diga: Cristo, Senhor, intervenha em minha vida. Espírito Santo de Deus, me capacite para que eu externe essa transformação que aconteceu em minha vida. Meus amados irmãos, Jesus Cristo começou e completou a transformação na vida de Paulo, e da mesma forma Ele pode fazer com você hoje. Peça a Ele
e diga: Senhor, restaura a minha vida. Senhor, restaure o meu modo de pensar e agir, pois eu preciso de Ti. E que realmente sejamos transformados pela palavra do Senhor. Que verdadeiramente vivamos uma santidade que transforma o nosso modo de viver e que impacte todos aqueles que se relacionam conosco. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão.